Cremos em Deus Pai, cremos em Deus o Filho e cremos no Deus o Espírito Santo. Cremos na volta de Jesus, cremos na sua morte expiatória, vicária, cremos na sua expiação, cremos que vivemos nos últimos dias e cremos que Jesus em breve voltará. Irmãos, como igreja, nós temos uma responsabilidade de não apenas crer na verdade, mas viver a verdade. E nessa manhã, eu quero reforçar a igreja, eu diria, a principal batalha do demônio para tirar da nossa vida a compreensão e a experiência com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo, o representante de Jesus Cristo. Irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, Deus criou um elo entre o céu e a terra. Este elo era um altar, onde levava-se os sacrifícios. Depois do período onde os patriarcas adoravam perante o altar, aquilo era um elo entre Deus e o homem. Veio o santuário terrestre, o santuário mosaico, o santuário móvel. Aquilo ali era um elo entre Deus e o homem. Depois veio o santuário, erigido por Salomão. Depois reconstruído por Zorobabel, terminado nos dias de Cristo. Era um elo. Jesus depois se tornou o elo entre Deus e o homem na sua carne, o elo mais próximo. E Deus deixou um elo aqui, nessa corrente, nessa ligação entre o céu e a terra. E o último elo entre Deus e o homem é o Espírito Santo. Eu quero que você abra a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o verso 15. Primeira carta de Paulo, capítulo 3, o verso 15. Aqueles que nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, por outros meios de comunicação, através da mídia, sejam bem-vindos ao culto do NASP nesse dia de sábado. A Bíblia diz assim, acharam aí 1 Timóteo 3, verso 15. Para que eu, 1 Timóteo 3, 15. Para que eu, ao tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nosso Deus e Pai, abrimos o sagrado livro, lâmpada para os nossos pés, mas precisamos, ó Deus, da luz, e a luz só vem mediante o óleo que é o Espírito Santo do Senhor. Pai, a Bíblia sem o Espírito não gera vida, não gera poder. Portanto, clamamos nessa manhã, sê Tu, ó Pai, entre nós e em nós através do Espírito Santo. Prega ao Teu povo, fala a verdade da qual a igreja é depositária, responsável, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, para que não haja dúvida em nosso coração de quem é o Espírito Santo do Senhor. De quem é o elo divino entre a divindade e a humanidade, de quem é o Deus entre nós, de quem é aquele que habita em nós, testifica com o nosso espírito de que somos pecadores, mas de que também somos filhos de Deus. Desce sobre nós e prega a Deus em nome de Jesus. Amém. Agora abra a Bíblia em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Acharam aí? Ok, então agora coloque os seus olhos um pouquinho para cima no verso 32 do capítulo 4. O título, irmãos, do sermão hoje, Deus, o Espírito Santo. Para que você entenda o propósito, o objetivo do pastor. Você recebeu aí no banco e você deve ler e estudar. Você deveria pegar esse material e você deveria olhar todos os textos bíblicos desse material. O que é esse material? É o capítulo, um dos capítulos do livro Nisto Cremos, onde fala da Trindade, o que é a Trindade, como se manifesta em 3 pessoas. E aí tem um capítulo Deus o Pai, Deus o Filho, e esse aqui é um capítulo sobre Deus o Espírito Santo. Irmãos, o sermão, ele deve ser uma exposição. O sermão deve ser uma exposição. Eu gosto muito de sermões expositivos.
Existem sermões, homilias, existem sermões temáticos, que são mais aulas, mas o sermão deve ser uma exposição da palavra de Deus. O pastor deve fazer uma exegese, uma hermenêutica e uma aplicação. Isso é exposição. Mas hoje, irmãos, vai ser um sermão assim, temático expositivo, ou expositivo temático. Nós vamos misturar as duas coisas. Por quê? Porque ronda aí em alguns grupos da igreja de WhatsApp uma fábula humana, carnal, dizendo que o Espírito Santo é impessoal e é uma energia. Então a gente começa a ouvir, começa a receber, e começa essa coisa assim. Então é responsabilidade do pastor mostrar para a igreja do Deus vivo, a verdade. É ou não é o Espírito Santo uma pessoa? Se não for uma pessoa, irmãos, nós não somos adventistas do sétimo dia e não acreditamos na palavra de Deus. Ok? Então se você tem dúvida, pegue esse material, leve e distribua. Nós mandamos fazer 4.000. Quem é o Espírito Santo? É a nossa preocupação. Por isso, o sermão hoje ele é expositivo temático ou temático expositivo. Verso 32 de Atos 4, que diz a palavra de Deus: como vivia a comunidade debaixo do Espírito Santo, após o Pentecostes, da multidão dos que creram, diz o verso 32, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comunal, comum, uma ação comunitária. Um verdadeiro comunismo cristão, no sentido exato da palavra comunal, não essa coisa aí. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum dos necessitados havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um que necessitava segundo a sua medida. Verso 36. Aqui começa o problema que ocorreu com Ananias e Safira. José Barnabé. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Da linha sacerdotal, um levita que havia fixado a sua residência em Chipre, na ilha de Chipre. Como se tivesse um campo, ele vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, por esse homem, José Barnabé, que veio após a linhagem apostólica e foi um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ao fazer a sua oferta como um levita, ao doar pouca coisa que tinha, porque os levitas não podiam ter bens materiais. O bem maior de um levita era o serviço a Deus, ele era sustentado pelo dízimo. E José Barnabé, cheio do Espírito Santo, ele doa tudo o pouco que ele tinha. E aquilo cria na comunidade cristã um grande testemunho, um exemplo. E ali havia um homem chamado Ananias, cujo significado é Deus é gracioso, Deus é cheio de graça. E sua mulher Safira, que significa bela. Eles viram aquela atitude e sentiram no coração o desejo de exaltação própria, o desejo de serem louvados, o desejo de serem reconhecidos, mas ao mesmo tempo de participar daquilo que era comum, da repartição do pão, da mesa. E eles então bolam uma estratégia humana, carnal, hipócrita, falsa, gananciosa, avarenta. Então vamos ler essa história até o verso 11. Atos 5, verso 1 até o verso 11. Entretanto, essa palavra entretanto, é uma palavra que liga a história de José Barnabé. Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, aí vem a adversativa, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, a sobra, e depositou aos pés dos apóstolos. Qual era o interesse desse homem? O que estava acontecendo aqui, irmãos? O fanatismo judaico expulsou muitas pessoas dos seus lares. Quando fundou-se a comunidade cristã, o cristianismo nasceu dentro do judaísmo. O cristianismo nasceu debaixo de operações milagrosas, mas também de rejeição, de perseguição, como aconteceu com Jesus.
foram excluídos dos seus lares, das suas casas, dependiam basicamente de duas coisas: abrigo e alimento. E então a igreja começou a se preocupar com isso. Pessoas que vinham, não tinham mais onde morar, não tinham o que comer. Então criou-se um trabalho para atender as necessidades dessas pessoas. Os apóstolos, primariamente, eram os administradores desses bens. No capítulo 7, passaram a ser os diáconos. Os apóstolos tinham que se dedicar à oração e à pregação. Mas nesse período eram os apóstolos, recebiam os bens materiais, proviam o abrigo e o mantimento. E as pessoas que faziam isso, debaixo do poder do Espírito Santo, eram reconhecidas como pessoas guiadas por Deus. E então, verso 3, depois de levarem o restante do que venderam aos pés dos apóstolos, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, ou seja, se você não tivesse feito um voto, não seria teu. Se você não tivesse feito nenhum compromisso com Deus, não estaria em teu poder. Como, pois, assentaste no coração este propósito mau, esse desígnio, essa malignidade? Você não mentiu aos homens, mas você mentiu a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. Caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-no e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, Safira, a bela, apenas no nome, não sabendo o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Safira, diz para mim uma coisa aqui, por quanto que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: por tanto. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: por que entrastes em acordo para tentar? Lembra, irmãos, o que diz Jesus em São Mateus 4, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que você tentou o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos que sepultaram o teu marido, eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta. E os que tinham levado o seu esposo, levaram ela e a sepultaram junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Uma nódoa, uma mancha, como Acã no Antigo Testamento, uma mancha no povo de Deus. Um pecado detestável aos olhos do Senhor, a falsidade, a hipocrisia. Irmãos queridos, muitas pessoas, e agora entra um pouquinho aqui de doutrina, de uma forma dissimulada, de uma forma oculta, semeiam na igreja inverdades, achando que estão indo contra a igreja de Deus, mas esquecendo que estão lutando contra o próprio Deus. Numa cidade onde eu fui pastor, havia um grupo lá de dissidentes que ensinavam várias inverdades. Uma delas, que o Espírito Santo não era Deus. Veio um missionário de um outro país, ficou nessa cidade 4 anos. Tirou da igreja mais de 100 pessoas. Muito bem, eu cheguei para ser pastor. Havia essa dor, essa machucadura. E um dos líderes desse grupo, que foi afastado da igreja por ir contra as verdades de Deus, ele me procurou. Eu disse: querido irmão, muito bem, você crê nisso? Creio. Ok. A igreja pensa diferente, a Bíblia ensina diferente. Só me responde uma coisa. Vocês receberam um missionário durante 4 anos? Sim, pastor. Ele veio da Europa. Legal. Pastor, ele fez seminários, ele fez sermões, ele fez estudos. Legal. Irmão, quantas pessoas ele levou a Jesus? Nenhuma. Quantas igrejas ele abriu para Cristo? Nenhuma. Quantas almas entregaram o coração a Jesus? Nenhuma. Quantas igrejas ele construiu? Nenhuma. Quantos recursos humanos ou materiais ele promoveu o reino de Deus? Não. Mas 100 pessoas deixaram a caminho, a verdade e a vida. Isso é do Espírito Santo? E aquele irmão reconhece seu erro e começa a voltar para a igreja, e voltou para a igreja. Hoje é um ancião de igreja. Pelos seus frutos os
conhecereis. Imagine, irmãos, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja. Agora, Ananias e Safira usam de falsidade e de hipocrisia, porque vendo a fama de Barnabé, sentiram inveja de Barnabé, José Barnabé. Disseram, nós queremos essa fama, vamos vender a nossa propriedade, vamos reter a parte, vamos devolver só um pouquinho, mas nós vamos cair na graça do povo, e só podia participar da partilha aquele que também doasse, se tivesse condições. E assim o fizeram. E o que aconteceu? Eles trouxeram uma nódoa sobre a igreja de Deus. Irmãos, a liberalidade, a fidelidade é o resultado de Deus, o trabalho de Deus, o Espírito Santo no coração. O Espírito Santo veio para convencer do pecado, de que nós somos pecadores, de que há uma justiça nos esperando, há um juízo nos esperando, mas nós temos a nossa justiça em Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está entre nós, Jesus está em nós, numa pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Muito bem, a Bíblia diz assim, irmãos, que quando Maria foi visitada pelo anjo do Senhor, diz assim, Maria, você é agraciada, e o ente que há dentro de você é gerado pelo Espírito Santo, e ele será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Irmãos, se o Espírito Santo não é Deus, Jesus é filho de quem? De uma energia? De um ser impessoal? O sagrado mistério da encarnação, Deus, o Espírito Santo, entra no corpo de uma mulher e gera, humanamente falando, gera da carne de uma mulher e pelo poder de Deus, o Filho do Altíssimo, Jesus Cristo. Eu não entendo. Como que uma pessoa pode pensar diferente? A Bíblia diz que Jesus é Filho de Deus, Filho do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não é Deus, Jesus não é Filho de Deus, porque Ele é Filho do Espírito Santo. Então, em quem você crê? Quem é o teu Salvador? Quem é o teu Redentor? Pensa comigo aqui, querido irmão. Faz cerca de 2000 anos que uma cruz foi levantada na Palestina e ali morreu Jesus Cristo para salvar você e eu da condenação do pecado, do poder do pecado, e voltará para nos livrar da presença do pecado. Por que o sacrifício de Jesus toca o teu coração? Porque a morte de Jesus alcançou a tua vida? Porque o sacrifício de Jesus é eficaz 2000 anos depois? Porque o Espírito Santo torna o sacrifício de Jesus eficaz. Ele não veio falar de si mesmo. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Tanto mistério é a encarnação de Cristo no ventre de uma garota de 16 anos. Nós não temos condições de entender. A Bíblia não fala da natureza do Espírito Santo, é um mistério, mas fala que é uma pessoa, não apenas entre nós, mas em nós. E o seu papel não era falar dele. Ele viria para falar de Jesus Cristo, ser uma testemunha de Jesus. O último elo entre Deus e o homem, o único elo que existe entre você e Deus, através da Bíblia, é o Espírito Santo do Senhor. Agora, algumas pessoas na sua ignorância dizem assim, não, mas é o Espírito de Jesus. Muitas vezes fala o Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor. Irmãos, ao estudar esse assunto, você tem que entender que quando fala o Espírito do Senhor, é porque Ele tem o Senhor, Ele é o Senhor. Ele tem o Espírito de Jesus, é porque Ele é o representante de Cristo, Ele possui Cristo. É o Espírito de Deus porque Ele possui Deus. É o próprio Deus entre nós. Quando você peca, quando você erra, quando você falha, quando você tem problema em alguma coisa, fala com você. Não é uma energia, não é um ser impessoal. É Deus, o Espírito Santo, dizendo, filho, eu te dou o perdão, aceita o meu perdão. Agora, se você nega que o Espírito Santo é uma pessoa, você quebra o elo entre Deus e você. E como que você pode se salvar? Ah, irmãos queridos, a honestidade de José Barnabé é contrastada com a hipocrisia, a ganância de Ananias e Safira. Nos versos 1 e 2, explicando isso aqui, o livro Atos dos Apóstolos diz desta maneira, garantiriam para, olha só a expressão, desta maneira, Ananias e Safira garantiriam para si o depósito do pão comum
ao mesmo tempo que alcançariam a autoestima dos seus irmãos. Quer ser uma pessoa abençoada? Quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Nunca pergunte o que a igreja fará por você, mas o que você fará pela igreja. Quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Nunca pergunte o que Deus pode fazer por você, mas o que você pode fazer por Deus. Porque enquanto você está preocupado em honrar a Deus, Deus cuidará da sua vida e te abençoará. Buscai em primeiro lugar o reino de... Irmãos, o reino de Deus entre nós no dia de hoje é a pessoa do Espírito Santo. Não me venha com balela. Não me venha com inverdades. Ou Deus, Espírito Santo, é Deus, ou é uma pessoa, ou fechemos a porta da igreja e vamos embora, irmãos. Nós estamos brincando com a verdade. E a verdade tem que ser falada clara, firme e de uma forma bíblica. É a verdade, nada mais. Verso 3 e 4 diz assim: Então Pedro perguntou: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Porque você mentiu ao Espírito Santo. Final do verso 4, não mentiste aos homens, mas mentiste a... Irmãos, no paralelismo, que os hebraicos sempre usam um paralelismo, eles falam uma coisa, repete embaixo, falam uma coisa, repete. Ele está falando a mesma coisa. No paralelismo que Pedro usa por ser um hebreu, ele diz assim: você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Irmãos, precisa alguma coisa mais clara? Precisa alguma coisa mais fácil? Quando diz assim: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, que está em nós. Deus. Diz para mim, você tem outra explicação para isso aqui? Você tem outra explicação para isso aqui? Olha o que diz o livro Atos dos Apóstolos. Eles não mentiram a homens, eles mentiram ao Onipotente. Ellen White chama o Espírito Santo o Onipotente. E eu não tenho tempo aqui, irmãos, por isso você está com esse material aqui, isso aqui é uma exposição. Mas se você pegar todos os textos do Espírito de Profecia, aliás, há uma meditação inteira que eu leio todos os anos, estou lendo, meditação de 1999. Recebereis poder. Estude essa meditação, pegue esse material. Eles não mentiram a homens, eles mentiram ao Deus Onipotente. Procurando enganar os discípulos, tinham mentido ao Onipotente, página 73. Agora, irmãos, eu quero pegar um texto aqui e analisar com vocês. São Mateus 12, 31 e 32. São Mateus 12, 31 e 32. Abra a Bíblia lá. São Mateus 12, 31 e 32. Você conhece esse texto. Você deve saber a explicação desse texto. São Mateus 12, 31 e 32 são palavras dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será? Irmãos, você blasfêmia contra uma energia? Você blasfêmia contra o ar que está aqui dentro? Ó, ar, eu te abomino o ar. Você blasfema contra algo impessoal? Você blasfema contra o teu carro quando ele quebra? Pode até blasfemar, mas ele não é um carro. Você só blasfema contra um ser, contra uma pessoa. Então há um estudo muito exaustivo sobre a personalidade, a pessoalidade do Espírito Santo. Isso é muito fácil de você entender. Todo pecado e blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra, verso 32, contra o Filho do Homem, será isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, veja lá em cima os Espíritos, Jesus, paralelismo, e aqui embaixo fala, esse Espírito é o Espírito Santo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir.
Por causa do tempo eu não vou ler, mas você lembra de Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, para o qual fostes selados para o dia da redenção. Hebreus diz assim: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Irmãos, quem nos sela, quem nos santifica, quem nos prepara para a volta de Jesus é a pessoa do Espírito Santo, o vicário de Deus, o representante de Deus, o Filho entre nós. Negar o Espírito Santo é negar a santificação, é negar o selamento de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5, diz assim, 5:19, não apagueis o Espírito Santo. Irmãos queridos, primeiro o Espírito Santo é entristecido, depois ele é ofendido, depois ele é rejeitado e depois ele é tirado da vida. E aí, irmãos, o que pode Deus fazer se uma pessoa não tem o Espírito Santo? Quando vêm os pecados de fora, quando vêm as tentações de dentro, o que pode uma pessoa fazer? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe isso. O pecado é o Espírito Santo, contra o Espírito Santo é quando o Espírito Santo quer te perdoar e você não aceita o perdão. Você não quer mais ele. Então você o rejeita como Cristo foi rejeitado. Deus, o Espírito Santo, é entristecido. Deus, o Espírito Santo, é ofendido. Deus, o Espírito Santo, é rejeitado. E Deus, o Espírito Santo, é excluído da vida. E quando o Espírito Santo é excluído da vida, irmãos, vou dar 2 exemplos. Acontece o que aconteceu com um homem chamado Saul, cheio do Espírito Santo. Ele ofendeu, ele entristeceu, ele rejeitou, ele excluiu o Espírito Santo da sua vida. É onde ele foi parar? Numa necromante, consultando o demônio, e morreu como um homem perdido. Judas recebeu o Espírito Santo, mas ele entristeceu, ele ofendeu, ele rejeitou, e ele excluiu o Espírito Santo da sua vida. O que aconteceu? Se enforcou e morreu perdido. Irmãos, não pode haver tristeza maior na vida de uma pessoa que se diz cristã, ela não ter a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, que o rei Davi, no Salmo 51, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Mesmo que eu tenha pecado, mesmo que eu tenha falhado, mesmo que eu tenha errado, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Bendito seja Deus, porque o Espírito Santo está na sua vida e na minha vida. Bendito seja Deus, porque tem alguém que está em nós. Irmãos, no Antigo Testamento o Espírito Santo era um visitante, ele era um capacitador externo. Agora ele não é mais um visitante, ele é imanente, ele está em nós e ele testifica dentro de nós, dizendo: você é filho de Deus. Louvado seja Deus, porque quando eu peco, quando você peca, nós temos alguém que cutuca o nosso coração e diz: filho, você está errado. Miserável será o dia, irmãos, quando a gente falhar, quando a gente errar, não ter ninguém para cutucar a gente e dizer: ai, o Espírito Santo não está em você. E aí, irmãos, não tem outro meio de salvação. Não tem outro meio de salvação. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Voltando lá para Atos capítulo 11. Capítulo 5, o verso 8. Então Pedro, se dirigindo-se a ela, perguntou: Safira, dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Verso 9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? É uma forma de chamar o Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Quer dizer que eles têm Deus, eles são Senhor. São atribuições, prerrogativas da pessoa do Espírito Santo. Irmãos, vou ler uma frase para você. Se você pudesse guardar essa frase. Ninguém pense que se pode ocultar da ira de Deus atrás de uma mentira, pois Ele arrancará da pessoa o refúgio da mentira. O refúgio da mentira. Irmãos, o que é mentir? A Bíblia diz: os mentirosos não entrarão no reino dos céus. O que é mentir?
Guarde essa frase de Ellen White. Mentir é a intenção de enganar. Quando Ananias e Safira, eles tentaram enganar, tentaram ludibriar, Deus falou, isso é mentira. O refúgio da mentira. Toda semana, como pastor, eu recebo ligações de louva a Deus. Meu telefone está aí para atender a igreja. E quando eu não posso, eu digo que eu não posso. E quando eu posso, eu vou, e vou com o maior prazer e carinho. E eu poderia, jamais faria isso perante Deus. Mas eu poderia dar algumas desculpas. Não posso, por isso. Irmãos, quando você tem a intenção... Ontem uma pessoa ligou para fazer uma visita no hospital... Domingo de manhã eu tenho uma visita, depois vou a Porto Feliz fazer uma cerimônia batismal. Eu falei, filha, onde que é o hospital? O hospital é lá e a minha visita é aqui. Lá e aqui não vai dar tempo. Falei, pode ser dia da semana, tal dia, tal dia. Por quê, pastor? Eu tenho um horário para fazer isso, depois eu viajo para Porto Feliz, tenho um compromisso em Sorocaba e Porto Feliz. Sermos honestos, sinceros, verdadeiros. Eu não sei se eu contei aqui na igreja um dia. Eu era pastor numa determinada região e tinha um pastor associado, não é aqui. E eu chamei o jovem que estava chegando para ser meu associado. E eu falei, eu quero almoçar com você tal dia. Ele, beleza, pastor. Aí nos encontramos na igreja, saímos para almoçar. E ele tinha uma esposa assim, muito brava. E nós estávamos indo no caminho do almoço e a esposa ligou. E ele começou a enganar, tentar enganar a esposa no telefone. Meu amor, surgiu um problema muito sério, eu não posso, depois eu te explico, eu tenho que atender uma pessoa que está doente. Eu parei o carro, olhei para ele e falei, você está mentindo para tua esposa? Pega esse telefone, liga para ela e diz assim, eu estou indo almoçar com o pastor Gilson. Mas pastor, eu tinha prometido almoçar com ela, não fui. Vai apanhar. Pastor, seja um homem verdadeiro. Seja homem, rapaz. Liga para a mulher e diz assim, fala a verdade, confessa. Pastor, eu não. Sim, vai fazer agora. Não vai trabalhar comigo assim, porque daí você vai mentir para mim. E eu quero um cara que eu vou olhar no olho e você vê se ele é verdadeiro ou não. Que é pecador, eu sou. Agora liga para tua esposa assim, querida, o pastor ligou, fiquei constrangido, não quis dizer não para ele, mas acabei mentindo para você, eu estou indo almoçar com o pastor. E um gabão. Por que não chamou ela? Pastor, ela é um pouco brava. Eu falei, ela é brava, mas você tem que ser verdadeiro, rapaz. Aquele rapaz, não, pastor, não liga. Eu falei, liga. Liga, senão você não trabalha comigo. Eu estou esperando, o carro estacionado. Ele pega o telefone, oi, amor. Sabe? Eu falei, verdade. O pastor me pegou. Pegou não, nós combinamos. Não, o pastor ligou, combinou, hoje de manhã para a gente almoçar, tal, eu estou com ele aqui. Do outro lado, eu falei, gostei. Orei com ele e falei assim, seja um homem verdadeiro. Diga para mim, pastor, eu tenho um compromisso com a minha esposa, ela está me esperando para o almoço, pode ser amanhã, eu não vou ficar bravo, eu não sou uma pessoa tão má assim. O refúgio da mentira. Último texto, Provérbios 1, verso 19. Provérbios 1, verso 19. Gosto desse texto, irmãos, que foi outro problema de Ananias e Safira. Provérbios 1, 19. Essa narrativa, essa história tem muitas aplicações. Uma delas é a ganância. Provérbios 1, 19 diz assim, tal é a sorte, tal o destino de todo ganancioso. Esse espírito de ganância tira a vida do que o... Irmãos, o que é o espírito de ganância? É a pessoa que é gananciosa. Quando fala é o espírito de, é porque a pessoa tem aquilo. Como é o Espírito Santo de Jesus, então ele tem Jesus. O Espírito de Deus, porque ele tem Deus, porque ele é Deus. Assim com a cobiça de Ananias e Safira. Tal é o destino, tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Último texto. Todos os que se dão à hipocrisia e à cobiça podem estar certos de que estão destruindo a própria alma. O salário do pecado continua sendo a morte.
Judas, que excluiu o Espírito Santo da sua vida. Ananias e Safira, que ofenderam o Espírito de Deus, morreram pela mentira, a hipocrisia e a ganância. Agora veja a última citação do livro, está no Desejado, na Review and Herald. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, o qual não viria como energia modificada, mas na plenitude do poder de Deus, a pessoa do Espírito Santo. Queridos irmãos, não poderia deixar de passar a mensagem da Bíblia. Não dá para abranger tudo. Não é uma apologia. É uma verdade que nós cremos. E se o Espírito de Deus não está guiando essa igreja, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, se você tem dúvida, ou se você sabe de alguém que está infiltrando aqui na igreja, passe esse material. Nós como igreja, irmãos, não vamos aceitar. E nós como igreja não vamos tolerar enganos e mentiras na penumbra da falsidade, no oculto, quando as pessoas não têm coragem de vir e conversar, e discutir e estudar o assunto com humildade. Pecado contra o Espírito Santo, irmãos, é um pecado imperdoável. E se nós não formos santificados pelo Espírito, nós não alcançaremos o dia final da redenção em Cristo Jesus. Em 1996, depois de passar 4 anos no ministério como pastor, na área de publicações como diretor, eu senti vontade no meu coração de ser um pastor de igreja. Eu falei para o presidente, olha, a igreja me colocou num departamento desde quando eu formei, eu não sei o que é ser um pastor, eu quero ser um pastor, eu quero visitar, eu quero fazer evangelismo. Justo, mas você é um departamental. Mas, departamental, precisa ser um pastor só, tá bom? É muito comprido esse nome. Me deram um distrito chamado Bom Retiro. Nesse distrito havia uma igrejinha chamada Retiro, lá na roça, lá no interior. Eu peguei o meu Escort, a álcool, levar meia hora para pegar, tem que pegar. Curitiba. Fui lá para essa igrejinha, fiquei 10 dias dormindo, uma igreja de madeira, fiquei 10 dias dormindo, no fundo da igreja, comendo na casa dos irmãos que eram plantadores de tomate, e depois da maçã, o que eu mais como é tomate. Estou aumentando o meu leque para vocês, né? E os irmãos plantavam tomate, o nome do irmão era Santo dos Santos. O nome dele era Santo dos Santos. Era muito católico, se tornou adventista cristão. E a igreja era no terreno dele. Tínhamos mais ou menos ali não mais que 30 famílias. De manhã e à tarde. Aquela igreja fazia anos, não tinha batizado uma pessoa. De manhã à tarde eu visitava os irmãos na roça, arando terra e plantando. De manhã à tarde eu visitei todos. E orei a Deus pelo trabalho do Espírito Santo no final daqueles 10 dias. Eu não fui em casa, eu dava só 40 quilômetros, eu era muito radical. No final daqueles 10 dias nós batizamos 8 pessoas para Jesus. O meu distrito nunca tinha batizado mais de 23 pessoas, e naquele ano nós batizamos 86 pessoas, e no 8º ano 109 pessoas para Jesus. Na igreja sede, quando eu fui me apresentar à porta da igreja, tinha um homem. Sabe aquele homem cheio do Espírito Santo? Olhou para mim, um homem bonito, média estatura, um rosto angelical. Humilde. Cumprimentou e disse assim, de hoje em diante o Senhor é o meu pastor, eu serei o seu servo. Pastor, eu estou aqui para servir a Deus, a igreja, a sua pessoa. Eu falei, irmão, o Senhor me constrange. Eu conheço o Senhor. Esse senhor havia se convertido junto com seus 10 irmãos em Palmas, no Paraná, através do trabalho de um colportor. Ele tinha aberto uma empresa. Ele e o seu irmão haviam se tornado milionários. O seu irmão tinha aras de cavalos,
aviões, várias empresas. E ele se afastou de Deus. Ganhou muito dinheiro. Se tornou muito rico. Junto com a riqueza veio o pecado. Não necessariamente obrigado, mas veio. E um dia o Espírito Santo falou para ele: ou é a riqueza ou é o céu. Ele abre mão da sua fortuna, abre 6 restaurantes vegetarianos para pregar o Evangelho. Em 3 cidades diferentes do país. Quando eu conheci, tinha 2 grandes restaurantes em Curitiba. Os outros haviam fechado por problemas financeiros. Eu conheci a vida daquele homem durante 5 meses. Ele dizia assim, rindo, cada vez mais pobre e cada vez mais salvo. E ria. Em abril daquele ano, ele vendeu o restaurante do centro de Curitiba. Fui visitar, falei, amigo, estou preocupado com você. Pastor, lembra? Cada vez mais pobre, cada vez mais salvo. Eu tenho do que viver, pastor. Fica tranquilo. E a igreja era uma grande igreja. Se um dia você botar no site depois, não, agora bota a Igreja do Bom Retiro, na rua Carlos Cornel, 176, uma linda igreja, só estava construída a parte de baixo, tínhamos que terminar a parte de cima, e era um projeto de 250 mil reais, isso em 1996, era muito dinheiro. E uma terça-feira à noite, eu saindo para visitar com meu sobretudo, que Curitiba é muito frio, o telefone toca e aquele irmão diz assim, pastor, nós somos uma pequena comunidade, 132 membros. Pastor, eu quero fazer uma oferta. Eu falei, mas como você quer fazer oferta? Você não está bem financeiramente, a gente já tinha uma intimidade. Ele disse, pastor, eu tenho uma chácara junto ao aeroporto Afonso Pena, grande. Minha e de mais 2 familiares. Já conversei com os familiares, a minha parte vale um valor... Hoje daria mais de 100 salários mínimos. O senhor vai no restaurante amanhã, um advogado vai, a gente vai almoçar, eu vou assinar uma procuração, o senhor vai para o cartório, vai desmembrar e nós vamos terminar a nossa igreja. Eu preciso terminar a igreja, pastor. Eu falei, mas o senhor não precisa fazer sacrifício. Ele falou, sacrifício? Sacrifício, pastor, foi o que Jesus fez por mim. Eu falei, mas, pastor, por favor... Saí para visitar, 11 da noite, 11h30 da noite exatamente, eu estava dormindo. O telefone insiste, eu corro para o escritório, aquele antigo telefone aquele fio que enrola. Quem será 11h30 da noite? Pastor. A cunhada. Que foi, irmã? Corre aqui. O João Pedro está morrendo. Mas como morrendo? Corre aqui, pastor, corre. Eu morava 1 quilômetro da casa dele. Coloquei a roupa. 2 ambulâncias. Ele era diabético, tinha 56 anos. Ele estava sozinho no quarto, onde a empregada passava roupa durante o dia. A esposa tinha saído, ele ficava sozinho. E por alguma razão ele foi naquele quarto pegar alguma coisa. Onde a empregada trabalhava só durante o dia. E ele teve um infarto. E quando eu cheguei, tinha chegado uma equipe médica, não conseguiram, veio uma segunda equipe médica. E ali estava um irmão dele, fora da igreja, proprietário dessa empresa. Pessoas de muitas posses. Reunimos a família, oramos, clamamos, eu tomei a liberdade de ficar sozinho, pedi para a Sueli, a esposa, fui até o quarto dele e disse, Deus, oh Deus, esse homem é um pai para mim, esse homem é um amigo, um encorajador. Deus, poupa o João Pedro, Deus, poupa. Orei, clamei, coloquei na vontade de Deus, saí e resolvi, porque o quarto onde era o quarto da empregada, estava fechado com as 2 equipes trabalhando, mas eu tinha que entrar ali, eu não tinha entrado, eu estava angustiado. A família é muito grande, já tinha mais de 50 pessoas dentro da casa, uma comoção. E eu então forcei um pouquinho a porta, e quando eu forcei a porta, tinha uma médica, e ela então viu que alguém abriu a porta, ela olhou e fez assim.
Atrás de mim estava a esposa. Disse: pastor, deixa eu entrar. Ela entra, se ajoelha, pega a cabeça do marido, beija a sua testa e diz: eu te amo. Eu sei que você está salvo. Você é um homem de Deus. E eu vou me preparar para te encontrar, querido. Fomos fazer o funeral. A União, o pastor Rodolfo Gorski, um homem de Deus, me ligou e disse: pastor, oi pastor Rodolfo, presidente da União, você me permite pregar nesse culto? Eu falei: sim, pastor. Todo o staff da União Sul Brasileira veio. Dezenas de coroas de flores. Um canal de televisão que eu conhecia muito bem, passava uma chamadinha embaixo. Notificamos o falecimento do pastor João Pedro de Araújo Maciel. Ele não era pastor, mas tinha o caráter de um verdadeiro pastor. Ali, no final daquela tarde, eu fiquei sozinho junto à sepultura, quando todo mundo foi embora. Eu fiz um pacto com Deus, de que eu não ia poder abraçar aquele homem na porta da igreja, que ele era o recepcionista, ele gostava de ficar ali. Mas eu pedi a Jesus que eu o abraçasse outra vez no portão do céu. Porque ele vai estar lá, e eu estarei lá pelo sangue do Cordeiro. Amém. O arquiteto chegou e disse: vamos terminar a igreja, pastor. Em um ano nós terminamos a igreja. E lá, no mural da igreja, nós colocamos a frase do hino que ele gostava, Além do Rio. E colocamos a frase que ele sempre falava: compensou viver, lutar e vencer, afinal. 10 anos depois, eu era pastor na igreja central de Curitiba. Construímos uma igreja para a honra e glória de Deus. E um dia, quando me levantei para pregar, o seu irmão, ainda não batizado, mandou um bilhete na plataforma. O meu irmão, há 10 anos atrás, não pôde doar, porque morreu. Mas eu doarei 10 vezes mais. E foi um impulso para a construção da igreja, aquela oferta. 10 vezes mais. Não é dinheiro, irmãos. É o trabalho do Espírito Santo. Porque esse irmão dele, hoje é batizado, é uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Ele, a sua esposa, família querida, junto com seu sobrinho, a empresa fez a oferta, Gerson. Outro grande irmão me ajudou muito, Milton Bonin. Irmãos, não venha dizer para mim que quando uma pessoa abre mão desse mundo da carne e do diabo e se entrega a Jesus, mas morre salvo aos 56 anos, aquele homem estava selado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele homem estava cheio do Espírito Santo, ele transbordava o Espírito Santo, e ele morreu selado pelo Espírito Santo, antes do tempo humano, mas no relógio de Deus ele está guardado para o dia de Cristo Jesus. Sexta-feira eu fui fazer o culto com a família, a viúva, as filhas, genros. Não é dinheiro, é fidelidade, é relacionamento. A esposa me trouxe o talão de cheque, o último cheque, R$3.000, oferta para a construção da casa do Deus vivo. Por que está me mostrando isso, Eli? Porque ele não tinha dinheiro, ele pegou do cheque especial. Ele disse que durante a semana Deus ia abençoar o restaurante para cobrir o cheque. Eu falei: a igreja vai devolver o dinheiro. Não, pastor, a igreja não vai devolver. E o senhor vai pegar a chácara? Eu falei: não, um dia Deus vai prover isso aí. A última oferta daquele irmão foi um cheque pré-datado para alguns dias, para cobrir na outra semana, porque a sua vida estava no altar do Senhor. Cada vez mais pobre, brincava ele, e cada vez mais salvo, um homem selado pela maravilhosa pessoa do Espírito Santo de Deus. A minha oração toda manhã, a minha busca toda manhã, e a sua deve ser, que a minha é: dá-me, Senhor, o teu Espírito. Você gostaria de pedir a Deus isso?
Você crê nisso? Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino final. Vem, Santo Espírito, agora. Por favor. Deus Pai, querido Pai, nosso Abba Pai querido. Obrigado por enviar Jesus, o teu Filho, para ser o nosso substituto. Na dor, na doença, no pecado, a segurança que temos em Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu e o Pai enviaram o Espírito Santo. Ele não é menor, Ele não é mais, Ele é Deus. E nessa manhã recebemos a Ti, Espírito Santo. Vem sobre a igreja do NASP São Paulo. Menina dos teus olhos, sobre essa colina fundado sob a direção do Espírito Santo. Vem, Santo Espírito, vem como um fogo purificador, santificador, e tira de nós o que não pertence ao céu. Não sabemos do amanhã, por isso hoje queremos pedir, ó Espírito, intercede perante o Filho, e o Filho perante o Pai, testificando de que somos perdoados e lavados no sangue do Cordeiro. Queremos ter esse elo em nós, o Espírito de Deus, ligando a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser interior e o nosso corpo à pessoa maravilhosa de Jesus. Cremos em Ti, Espírito Santo, como pessoa. Tu estás aqui, estás em nós. Por favor, toma posse completa do nosso ser. Dá-nos o caráter de Jesus. O Senhor veio para testificar dele, e nós queremos tê-lo em nossa vida através do Senhor. A Ti, Espírito Santo, a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.